Graça e paz, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos no meu canal, o canal onde eu proclamo o Evangelho de Jesus Cristo nessa terra, amém? Glória a Deus. Meu nome é Renata Neri, sou missionária do Senhor nessa terra, onde eu venho, através desse canal, ensinar cada um de vocês e também ser ensinada, né, ser moldada por Jesus Cristo nessa terra, né, através de cada live que eu venho aqui compartilhar com vocês, amém? Glória a Deus. E aí, para você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal, tem um joinha aqui embaixo, deixa seu joinha, se inscreva para que você venha ser notificado de novos vídeos e venha ser abençoado, né, pela palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. E hoje eu vou trazer uma palavra maravilhosa, como todas, porque a palavra é do Senhor, não é minha. Hoje o nosso tema é sobre o prumo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, né? Então estamos vivendo, né, o século 21, já estamos vivendo o início das dores, o início, né, da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Maranata, vem Jesus. Amém, glória a Deus. E a gente passa por muitas tribulações, né? E muitas vezes essas tribulações servem para quê? Para que o nosso Senhor e Salvador venha nos ajustar, para que nós venhamos ficar cada vez mais pertinho de Jesus. Amém? E hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso, sobre essa palavra de Deus a respeito desses ajustes que Jesus Cristo faz sobre as nossas vidas através do seu prumo. Amém? Glória a Deus. Já peço perdão pelos barulhos aí que tem aqui no bairro, né? Mas que você venha ficar focado, né, na palavra de Jesus, não se distraia por nada, porque o nosso Deus, o nosso Pai quer falar com você. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai amado e querido, eu te entrego essa live nas tuas mãos, que o Senhor venha mais uma vez, Senhor, usar a minha vida para honrar, glorificar e exaltar teu santo e poderoso nome, Pai. Fala comigo, continua falando comigo, continua falando agora com os meus irmãos, para que nós venhamos aprender cada dia mais as suas sagradas escrituras, Senhor, e sermos, Senhor, ajustados pelo seu prumo, para que nós venhamos receber a nossa coroa na sua volta, Pai. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Então, o que é prumo, né? O que é prumo? Prumo, bem, geralmente os engenheiros civis, né, eles quando vão realizar a construção de uma casa, de um prédio, né, eles usam um pezinho para ajustar, né, a parede, deixar a parede bem justinha, bem retinha, né? Isso se chama prumo. E na palavra do Senhor Jesus Cristo, esse prumo serve para quê? Para ajustar a nossa vida, os nossos caminhos diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, como que o Senhor vai ajustar com o prumo divino, com o prumo celestial as nossas vidas? Então, Ele vai ajustar, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai ajustar a nossa vida através desse prumo, né? Guiando os nossos passos, ajustando os caminhos tortos, né, que nós possamos estar, né, andando, né? Então, hoje a gente vai ver um pouquinho esses 5 etapas de prumos que o Senhor Jesus Cristo vem ajustar nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. E quais são esses prumos? Prumos, então, ele vai ajustar o quê? Os pecados. Quais seriam, né, alguns exemplos desses pecados? Idolatria. Idolatria faz parte de um desses pecados que nos afasta da presença do nosso Senhor. Pornografia, pecado de lascívia, pecado de glutonaria. Então, se você come demais, né,
você precisa vigiar, porque você está se afastando dos caminhos do Senhor. Amém? Pecado de mentiras, falsos testemunhos, pecados de corrupção, imoralidade, né? Domínio da nação. Então essa parte já corresponde aos nossos governantes. Sofrimento dos mais pobres. Então nós, servos do Senhor, que estamos vendo pessoas puras, pessoas humildes sendo injustiçadas, né? A gente precisa se levantar a favor dessas pessoas. Isso é bíblico, né? Se você não sabe, isso é bíblico, e eu vou ver se depois eu faço uma live só a respeito disso. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos vigiar, né? Nós precisamos vigiar as nossas atitudes, nossos comportamentos, nossos pensamentos, né? Os nossos pensamentos é um pouco mais difícil da gente, vamos dizer assim, conseguir, né? Ter uma previsão, né? Então, às vezes a gente tá dormindo e acontece sonhos, né, que não agradam ao Senhor, mas a culpa não é nossa. Amém? Glória a Deus. Mas o que nós podemos fazer, né, assim que a gente acorda, orar e pedir perdão a Deus por aquele sonho, né, e repreender toda ação demoníaca a respeito disso, que está querendo, né, essa ação demoníaca que está querendo te levar a trazer algum pecado para sua vida. Para quê? Para quebrar a comunhão do Senhor. Amém? Glória a Deus. Que esse que é o maior intuito do inimigo das nossas vidas, né? Então o diabo sabe que quando a gente tem uma vida ajustada com o Senhor Jesus Cristo, quando a gente tem uma aliança com Deus, né? Ele sabe que nós estamos protegidos, né? Estamos debaixo das asas do nosso Pai, né? Então o diabo, ele quer o quê? Fazer com que nós venhamos quebrar essa aliança, né? Que quando a gente quebra a aliança com o nosso Deus, a gente vai abrir brechas espirituais para que o diabo possa vir agir nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então é esse a primeira artimanha do inimigo. Para ele conseguir agir nas nossas vidas, ele precisa fazer com que nós venhamos quebrar a nossa aliança com Jesus. E como que a gente quebra essa aliança com Jesus? Através de quê? Através do pecado. Amém? Glória a Deus. O pecado pode ser uma ira, pode ser um rancor, pode ser uma idolatria, pode ser um pecado sexual, uma imoralidade, pode ser um roubo, pode ser uma mentira, né? Então tudo isso, né, traz consequências no mundo espiritual, quebrando a nossa aliança para com o nosso Senhor Jesus Cristo e fazendo com que nós venhamos abrir brechas espirituais para que o inimigo, para que o diabo venha agir na nossa vida. Amém? Glória a Deus. E quais são essas áreas, né, que o Senhor quer usar o seu prumo para ajustar, né, a nossa vida para com Ele, para que o diabo não venha nos alcançar, né, para que nós venhamos ficar na proteção do Senhor e viver o bom, perfeito e agradáveis sonhos de Deus, né? Então vamos ver o primeiro? A primeira é uma vida em santidade. Então a gente vai ver aqui, vida em santidade. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, diz assim sobre a vida em santidade. Vou ler aqui para vocês. Eu vou ler desde o capítulo 13 para vocês poderem entender melhor, tá bom? Então eu vou ler lá em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13. Diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, que é o nosso Deus, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito assim: sede santos,
porque eu sou santo. Então, essa palavra, né, esse versículo está muito bem explicado, né? Eu acho que não tem muito para eu, né, vir explicar para vocês. Então, tá mostrando que o nosso Deus é santo, e se você verdadeiramente é um filho do Senhor, você precisa ter uma vida em santidade, porque a partir do momento que você não tem uma vida em santidade, você quebra a sua aliança com Deus. Né? E a partir do momento que você quebra essa aliança com Deus, você abre brechas para o diabo agir na sua vida, trazendo o quê? Trazendo maldições para a sua vida. Porque o diabo, qual que é o papel do diabo? É matar, roubar e destruir. Amém? Glória a Deus. Então, nós precisamos ter uma vida em santidade, uma vida sem brechas, para que nós venhamos para que nós venhamos estar guardados no esconderijo do Altíssimo, conforme diz no Salmo 91. Amém? Que o Senhor vinha nos esconder no esconderijo do Altíssimo, nos livrando das maldades humanas, nos livrando das pestes, nos livrando das armadilhas de Satanás. Amém? Glória a Deus. A próxima, vamos dizer assim, correção que o Senhor vai trazer com o seu prumo vai ser o quê? A vida de renúncia. Então, vamos ver um versículo que fala sobre a vida de renúncia. Vamos lá para Filipenses capítulo 3. Em Filipenses capítulo 3, versículo 8, diz assim a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão o que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que em algum modo alcançar ressurreição dentre os mortos. Então, nós precisamos o quê? Não querer fazer, como diz aqui, justiça própria. Nossa justiça vem de Deus, né? Então, o Senhor vai usar o seu prumo para fazer com que nós venhamos ser ajustados nessa nossa vontade de realizar justiça própria. Porque o que acabamos de ler aqui, né, em Filipenses 3, tá falando que nossa justiça vem do Senhor. Então a gente precisa matar os desejos da nossa carne, né? Então se as pessoas vierem fazer alguma injustiça com você, que o mundo, né, venha fazer alguma injustiça com cada um de vocês, que nós venhamos o quê? Entregar, né, ao Senhor Jesus e deixar Deus trazer esse prumo de correção às nossas vidas, né, para que nós venhamos conseguir, né, com a ajuda do Espírito Santo, liberar perdão para as injustiças que nós vivemos no dia a dia, para que nós venhamos o quê? Estar alinhados com o propósito do Senhor Jesus Cristo nessa terra. Amém? Então o Senhor vai usar o prumo, né, para fazer esse ajuste, né, dado que da renúncia. Então nós precisamos renunciar aos prazeres mundanos, renunciar às nossas atitudes injustas, renunciar a tudo que nos afasta do Senhor Jesus. Amém? Agora vamos ver
a outra parte do prumo, que fala sobre vida com Deus na prática da palavra. Fala lá em Tiago. Vamos ver em Tiago. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Vamos ler aqui. Capítulo 1, versículo 22. Diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, o que nós podemos aprender, né, com isso? Nós precisamos, né, ser praticantes da palavra. Então, não adianta a gente ler as escrituras sagradas, né, e não colocar em prática. Que isso significa o quê? Que não é uma vida, né, que agrada ao Senhor. Porque não adianta a gente conhecer a palavra e não praticarmos a palavra, né? Eu sei que no dia a dia, né, a gente passa por muitas tribulações que nos afastam do Senhor, né? Então, existem muitas tribulações no nosso dia a dia que faz com que nós venhamos abrir brechas. Por isso que nós precisamos acordar, né, e antes de iniciar o nosso dia, realizar uma oração, né, entregando o nosso dia ao Senhor. E quando voltamos para casa, antes de dormir, nós precisamos orar novamente, pedindo perdão de todos os pecados que possamos ter cometido no dia a dia, né, entregar ao Senhor e pedir o quê? Ajuda do Espírito Santo de Deus para que nós venhamos, né, conseguir liberar perdão para todas as injustiças e sermos o quê? Moldados pelo prumo do Senhor, né? Ou seja, sermos ajustados pelo prumo do Senhor. Amém? Glória a Deus, para que nós venhamos ter essa vida em comunhão, né? Em concordância com Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ver a próxima etapa? A próxima etapa é o quê? Parte 4, vida em adoração e devoção. Então, vamos ler ali. Aqui, deixa eu achar aqui para vocês. Em João, versículo 4, capítulo 4, versículo 23. João 4, capítulo 4, versículo 23. Vai falar sobre vida de adoração e devoção. Então, todo filho do Senhor Jesus Cristo precisa ter uma vida, né, de devoção e adoração ao Senhor. E a gente vai confirmar isso com a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, em João, capítulo 4, versículo 23, diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Amém? Deus é espírito e importe que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Então nós precisamos ter uma vida de adoração, porque todo aquele filho do Senhor, todo aquele que foi escolhido pelo Senhor Jesus Cristo, né, precisa ter uma vida de adoração a Deus, porque o nosso maior chamado, né, para essa vida, para a vida eterna, é o quê? É passar a vida eterna adorando e louvando ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, se você não gosta, né, de ir para a igreja, de adorar o Senhor, né, então, se você não gosta de louvar e adorar o Senhor, então, o que você vai querer fazer, né, na eternidade, né? Então, você precisa adorar ao Senhor, né? Então, nós viemos para essa vida para adorar ao Jesus Cristo de Nazaré, ao nosso Deus. Amém? Glória a Deus. E para terminar o nosso estudo de hoje da palavra do Senhor, né? Qual que é o próximo prumo que o Senhor vai ajustar na nossa vida para que nós venhamos ter uma comunhão com Deus? Seria o quê? Ser uma pessoa humilde, né? E com vida submissa. Então, a gente vai ler ali em
1 Pedro 5, 6 e 7. Então, 1 Pedro, capítulo 5, 6 e 7, diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, pois o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Então nós precisamos ser vigilantes, né? E precisamos ser humildes também, né? Então precisamos vigiar, né? Porque o diabo, o vosso adversário, ele está ao nosso derredor, né? Para quê? Para que ele venha fazer com que nós venhamos perder a nossa comunhão com o Senhor e venhamos perder o quê? A nossa comunhão e, consequentemente, a nossa salvação eterna. Amém? Glória a Deus. Então, são os 5 prumos onde o Senhor Jesus Cristo vem ajustar diariamente para que nós venhamos o quê? Ter uma vida em comunhão e santidade. Amém? Glória a Deus. Então eu creio que, do mesmo jeito que o Senhor veio com essa palavra no meu coração, eu creio que esse ensinamento deve ter tocado o coração de vocês, que vocês venham trazer esse ensinamento, né, esse aprendizado para o dia a dia de cada um de vocês. Amém? Fiquem com Deus, até uma próxima palavra, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um de vocês. Beijão, fica com Deus.